texto, o Ceresco, né? Apesar de ser um texto traduzido, é um que escreve bem, né? Escreve em inglês, Antônio Ceresco, acho que é italiano. Então, nós vamos continuar aqui o Jó, tá bom? Como sempre, podem interromper por áudio ou aí no chat, né? Fica à vontade, tá? O importante é a gente aprender. Nós terminamos o primeiro ciclo dos discursos dos amigos de Jó com a resposta de Jó, né? E até agora, ninguém conseguiu avançar em nada. As, as objeções de Jó são baseadas na sua própria experiência como sofredor. E os amigos não sabem como enfrentar essa situação, porque eles só têm a doutrina deles, não é? Só tem aquela teologia da retribuição. A teologia da retribuição não encontra respaldo nem na Bíblia e nem na vida, não é? A teologia da retribuição surgiu de uma resposta que o deuteronomista deu para o exílio. E foi uma resposta que, na época, até que valeu, mas, ao se tornar uma teologia, uma doutrina a partir da qual auxilia tudo na vida, aí isso aí é outra coisa. Então, não quer dizer que não devamos pensar em retribuição, em consequência dos atos, isso aí tudo é normal, não é? Cada pessoa que quer conseguir alguma coisa se sente impelido a lutar até conseguir, se sente alegre ao conseguir. Então, a retribuição existe. Uma pessoa que causa um dano, um mal a si mesma, a alguém, tem que arcar com as consequências. Então, a retribuição negativa também existe. Agora, a teologia da retribuição não é isso. A teologia da retribuição é fazer uma leitura de causa e efeito para tudo que existe na vida. Então, segundo a teologia da retribuição, não existe a gratuidade em Deus. Deus não toma nenhuma iniciativa. A iniciativa é humana. Depois que o ser humano age, aí Deus reage àquilo que o ser humano fez, que seria a retribuição. Então, cabe a Deus a retribuição. Se eu ajo mal, Deus me castiga, me amaldiçoa, Se eu ajo bem, Deus me abençoa. E essas bênçãos são entendidas como diversos prêmios que foram ao longo do tempo, vontade de espirrar, que ao longo do tempo foram sendo pensados, aí refletidos e elencados, né? Nada disso tem respaldo bíblico nem na vida. A teologia da retribuição surgiu, como eu disse, no exílio, porque a teologia do deuteronomista precisava salvar a fé dos exilados. Então, a fé dos exilados e de todo mundo era baseada em 3 promessas de Deus. Era a promessa de entrar na terra, né, daquela terra seria deles, a promessa de um rei da dinastia de Davi, e a promessa de que eles sempre poderiam orar a Deus no templo, e Deus iria atendê-los através do culto que era realizado pelos sacerdotes. Então, no exílio, sim, pode dizer. Eu poderia repetir isso aí, de novo, assim, mais devagar, porque eu achei interessante. Mais devagarinho, né? Sim, senhor. Tá bom. Então, a fé de Israel tinha 3 pilares, que eram as promessas de Deus ao povo de Israel. A primeira promessa, né, já foi feita lá a Abraão, era o primeiro pilar, era a terra prometida. Deus lhes daria uma terra. Deus já havia escolhido uma terra para eles, e eles iriam possuir a terra, não pelo seu próprio esforço, mas porque Deus daria essa terra a eles. O primeiro pilar.
O segundo pilar é o seguinte: em Israel não era possível ter rei, porque os reis, eles tinham um status divino. Os reis eram divinizados. E o Deus de Israel não admitia compartilhar a, a, a fé com outros deuses, nem semideuses, nem mais ninguém. Então, tinha que amar o Deus de Israel acima de todas as coisas. Mas havia necessidade da monarquia para que o povo pudesse ter coesão e lutar contra os inimigos que queria retirá-lo da terra. O rei que melhor, né, um rei errado, um rei pecador e tal, mas que melhor se adequou foi o rei Davi. Por quê? Porque Deus disse, não vai haver rei em Israel. O rei continua sendo eu. Mas eu vou ter um representante. Então, o rei de Israel, na verdade, não era um rei propriamente dito. E a palavra rei, Melech, não era usada para o rei humano, era usada só para Deus. Claro que nossas Bíblias em português traduzem reis, mas nos textos mais antigos, o rei de Israel, ele é chamado de príncipe, ele é chamado de pastor, chamado de chefe, não é chamado de Melech. Melech é só Deus, tá? Para que assim o rei não fosse confundido com a divindade. Então, o papel do rei é representar Javé perante o povo. E como o rei Davi, apesar de todos os erros, ele não cometeu idolatria e não permitiu a idolatria, né? Ele cumpriu aqueles costumes e leis que já havia, né? Então, a dinastia de Davi foi escolhida. Então, Deus prometeu que sempre um rei Davi estaria no trono, para que as pessoas fossem libertadas do inimigo, para que as pessoas pudessem manter a aliança, né? Para que as pessoas pudessem manter a coesão como povo. Então, o primeiro pilar era a terra, que foi a promessa feita a Abraão. O segundo pilar era a dinastia davídica, que foi uma promessa feita a Davi, né? A promessa feita a Abraão está lá em Gênesis 12, a promessa feita a Davi está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Depois, então, veio o terceiro pilar, né, ficou um tripé, a fé de Israel era baseada num tripé, que foi o templo construído por Salomão. Então, Deus sempre, né, atenderia todas as orações, toda a liturgia feita no templo de Israel, ou mesmo que alguém não estivesse no templo de Israel, se voltasse o seu olhar, seu coração na direção do templo de Israel e orasse, onde quer que tivesse, Deus ouviria a oração. Mesmo que fosse um estrangeiro, que não fosse alguém do povo de Israel, Deus ouviria a oração por causa da liturgia do templo. Tá? Então, eram três pilares: a terra, a dinastia davídica e o templo. Só que veio a Babilônia, destruiu o templo, não é? O rei que se rendeu, ele prendeu lá na Babilônia, então não tem mais rei, o rei agora é o rei imperador da Babilônia, né? E destruiu o templo. Então, os exilados estão lá na Babilônia, sem a terra, sem o rei davídico e sem o templo foi destruído. Então, a fé que se baseava nesses três pilares caiu por completo. E eles, então, achavam, que isso aí a gente vê nos livros históricos, né? Eles acharam, então, que Marduk tinha vencido Javé, porque eles acreditavam que quando havia uma guerra na terra, havia uma guerra no céu. E os deuses lutavam no céu, nas áreas, nas nuvens, e os humanos lutavam aqui na terra. Então, a batalha era decidida lá nas nuvens. Então, quando um deus vencia o outro lá nas nuvens,
aí o exército daquele Deus também vencia o exército da terra. Então, se Marduk chefiava o exército dos deuses da Babilônia, né, e a Babilônia venceu, é porque Marduk venceu Javé. Então, além deles não terem mais os três pilares, a terra, o rei, David, e o templo, eles também têm a certeza que Marduk, o chefe dos deuses, do exército babilônico, venceu Javé. Então, para segurar a fé, a teologia deuteronomista foi fazer uma releitura da história e viu que, não, que sempre Javé foi fiel. E o povo sempre adorou outros deuses. Então, o que aconteceu é que Javé não lutou. Não é que Javé perdeu, é que Javé não lutou contra Marduk, se recusou a defender o povo. E por que Javé faria isso? Porque o povo cometia idolatria, porque o povo foi infiel. Então, Javé resolveu castigar, né, o povo. E aí, então, Javé não perdeu e não voltou atrás nas promessas do templo, da dinastia, né, e da terra. Javé simplesmente se recusou a defender o seu povo, porque havia um contrato entre Javé e o povo não cumpriu o contrato, então Deus também não cumpriu a parte dele no contrato, deixou que ele se virasse sozinho com a Babilônia. Então, eles passaram a ver o exílio como castigo. Castigo por ter, Javé deu-lhes o castigo porque eles não fizeram aquilo que ele tinha prometido. Eles prometeram idolatria. Não prometeram, prometeram que seriam fiéis e foram infiéis. Né? Então, isso segurou a fé. Mas aí, daí surgiu a teologia da retribuição. Porque aí a teologia da retribuição foi aprofundar isso aí. Então é assim. É assim que acontece. Quando a gente age mal, Deus dá castigo. Quando a gente age bem, Deus, né, dá o presente, a recompensa. Então, isso aí foi um tipo de solução para o exílio, para as pessoas não perderem a fé. Então, se o exílio é castigo porque eles agiram mal, o que resta é eles fazerem a coisa certa para Deus voltar a gostar deles, retirar o castigo e eles voltarem para a terra, eles voltarem a ter o templo, voltarem a ter o rei, né? Então, mas isso é um tipo de explicação para o exílio, né? É uma explicação da teologia deuteronomista. O livro de Judite não concorda com essa teologia do castigo. O livro de Judite diz que o cerco, né, e o fato de perderem a guerra foi falta de sabedoria. Porque se tivesse uma pessoa sábia, mesmo que fosse uma mulher viúva, eles teriam derrotado os exércitos estrangeiros, né? Então, mas o que pegou foi mesmo a teologia deuteronomista, que é a teologia de infidelidade, castigo, arrependimento, perdão e bênção. Então, e aí, daí surgiu a teologia da retribuição. Mas é uma teologia bem complicada, porque o tempo todo, nas escrituras, Deus mostra que a iniciativa é sempre dele. A graça vem primeiro, né? Primeiro Deus cria, né? Mesmo quando não existia ninguém para merecer a criação, Deus criou, não é? Os escravos no Egito nem sabiam quem era Deus, nem lembravam mais nada, não sabiam nada dele. E foram libertados do Egito, e aí vai. Não foi por merecimento deles, foi por pura gratuidade de Deus. Então,
Toda a Escritura vai mostrar que primeiro vem a iniciativa de Deus, a graça. Aí o ser humano é que deve responder à graça vivendo, né, de acordo com a vontade de Deus. A teologia da retribuição inverte, né? O ser humano age e depois Deus reage. Deus responde à ação. Tá? Então, o que Jó fez no primeiro ciclo de discursos foi colocar esse tipo de questões, porque ele falava que não tinha feito nada grave que merecesse aquele castigo, e Jó estava falando principalmente de 3 tipos de pecado, né, que eram os pecados que se cometiam às escondidas, ninguém via, mas Deus via, e depois Deus mostrava, provava para todo mundo que aquela pessoa era pecadora, principalmente dando a lepra para a pessoa. Então, os 3 tipos de pecado que Jó supõe que o leitor saiba, né, que ele diz que não cometeu, não é que Jó diga que não cometeu nenhum pecado, são os pecados que ficam escondidos, que ninguém sabe, só Deus sabe. O primeiro deles era o adultério, né? Então, era fácil cometer o adultério, ficar com a mulher casada e ninguém descobrir. Isso poderia durar a vida inteira até, né? Então, mas Deus via. Então, diziam que o adultério, o outro pecado era o assassinato. Então, os homens, às vezes, para ficar com uma mulher casada, matavam o marido e matava discretamente, sem ninguém saber. Então, mas Deus via, né? Fazia uma armadilha, alguém caía na armadilha, matava a pessoa, e ninguém ficava sabendo nem que morreu, imagina quem foi que matou. Né? E o terceiro era a idolatria. Eu já respondi, tá? O terceiro era a idolatria, que era a pessoa podia fazer um culto a uma divindade, às vezes estava perdendo dinheiro, estava tendo prejuízo, queria enriquecer, podia fazer um culto a Baal, escondido, num lugar bem escondido, que ninguém via. A dúvida é, a lei da semeadura, como dirá São Paulo, é entendida também como teologia da retribuição? Não, isso aqui que Paulo está falando é apenas, né, que nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então, que até acho que coloquei para vocês aí na aula passada, não sei, quem semeia ventos, colhe tempestade, né? Esse tipo de coisa. Que você, não plantou alguma coisa, é aquilo que você vai colher. Então, até os antigos, diziam, os nossos avós aí diziam, assim, você não pode plantar limão azedo e querer colher lá, e diziam, uma fruta doce, né? Laranja, lima. Então, é claro que se a pessoa, ela age, vai agindo, vai fazendo loucura na vida, ela vai ter que arcar com as consequências. Mas isso não é teologia da retribuição. Teologia da retribuição é olhar para tudo que acontece no mundo e usar essa equação. Se a pessoa tem saúde, ela só faz o bem. Ela está sendo recompensada por Deus. Né? Se a pessoa é rica, ela só faz o bem, está sendo recompensada por Deus. Se a pessoa tem uma vida longa, morreu de velhice, ela estava agindo bem, foi recompensada por Deus. Se tinha muitos filhos, na época era muito importante, foi recompensada por Deus, então fazia bem. Agora, se a pessoa tinha uma doença, é claro que só fazia o mal e aí Deus deu um castigo. Se a pessoa não teve filhos ou perdeu os filhos, fez coisa errada, foi castigado por Deus. Se a pessoa morria cedo, fez coisa errada, foi castigado por Deus. Se a pessoa era pobre, fez coisa errada, foi castigado por Deus. Então, essa teologia da retribuição, ela existiu durante séculos. Aqui nós estamos praticamente com o livro de Jó no século IV, né? Ele foi terminado lá pelo século IV. E a teologia da retribuição continuou. No tempo de Jesus,
o que existe de forte é a teologia da retribuição. Então, o que Jesus faz? Quando Jesus cura o cego, provando que o cego não está castigado por Deus. Não. Quando cura o surdo, o mudo, o coxo, né, o paralítico, está dizendo, não, isso aqui não está sendo castigado. Quando cura o leproso, né, ele está dizendo que, ao contrário, Deus está do lado dessas vítimas. Essas pessoas todas que tinham problemas de saúde na época de Jesus, elas não podiam entrar dentro da sinagoga. Elas tinham que ficar do lado de fora, na porta da sinagoga. Né? Então, essas pessoas todas... A mulher que não podia ter filho, está sendo castigada por Deus. Por aí vai. Então, a teologia da retribuição era o tempo todo, ela tinha a resposta, a explicação para tudo de bom e de ruim que acontece no mundo. Então, para todas as coisas que aconteciam na vida, ela tinha essa resposta, né? Então, é um jeito de fazer a leitura. E essa resposta, essa forma de ler os acontecimentos da vida, todos os seres humanos estavam submetidos a ela e até Deus, né? Dizia até o que Deus tem que fazer. Olha, se errou, então tem que ser castigado. Então, a questão que o Jó está colocando, que colocou no primeiro ciclo de discurso, é se isso não funciona sempre, porque ele não fez nada para ter esse tipo de castigo. Ao contrário, né? A parte narrativa garantiu para o leitor que Jó era irrepreensível, que Jó era perfeito, né? Então, o leitor ele fica confuso, porque ele tem a teologia da retribuição na cabeça, sabe que Jó não fez nada de errado, e fica ali ouvindo os três amigos dizerem que Jó tem que confessar o pecado dele, porque Jó está errado, porque é claro que Jó fez coisa errada, porque senão ele não estaria passando por tudo aquilo que ele está passando. Então, o primeiro ciclo de discurso, eles acabam não tendo resposta para Jó, porque eles ficam sempre batendo na mesma tecla, que Jó tem que estar errado, Jó tem que ser um grande pecador, porque senão não estaria sofrendo aquilo. E Jó não abre mão, ele diz que é inocente o tempo todo, que não cometeu aqueles pecados que estão falando que ele cometeu. Então, nós temos aí já, nós vimos 14 capítulos e nada se resolveu, não é? Certo? Nada se resolveu porque Jó não cede, Jó não admite, não faz acordo de dizer que cometeu o erro. Eles convidam Jó a dizer que querem fazer uma troca, né? Eles não contam nada para ninguém, mas eles querem salvar esse modo de pensar a qualquer custo. Então, agora nós vamos para o segundo ciclo de discurso, e aí as coisas já estão ficando já mais esquentadas, eles já estão mais exaltados, né? Os amigos de Jó já estão sendo até agressivos, ofensivos, etc. Aí vamos de novo para os três ciclos de discurso. Os amigos Elifaz, Baldade, Sofá, vão falar e Jó vai responder. Você vê que, às vezes, Jó se detém muito mais, e ele fala muito mais do que os amigos não têm nada para dizer. Então, veja, Elifaz, no capítulo 15, vai dizer que o sábio não tem falsas doutrinas. Então, a prova de que Jó não é sábio, né? Jó não compreende a vida, não compreende o agir de Deus, porque para eles Jó tem a falsa doutrina. E qual seria a falsa doutrina? É uma doutrina diferente daquela que é a doutrina da retribuição. Por que eles acham que Jó tem uma falsa doutrina? Porque Jó diz que é inocente, né? Está passando por tudo aquilo, mas é inocente. Para eles isso é um absurdo. Se Jó está passando por todo aquele sofrimento, é porque ele é muito culpado, né? Então, isso seria para eles uma falsa doutrina, uma leitura errada do agir de Deus. Então, e ele diz que Jó está destruindo a religião. Mas é incrível, Jó não está destruindo a religião, né?
Quem foi que disse que esta é a religião? A teologia da retribuição não é a religião. E é muito importante a gente prestar atenção nesse segundo discurso de Elifaz, porque as pessoas que são dadas a um conservadorismo exagerado, elas confundem certas ideias, certas interpretações, certas hermenêuticas, elas confundem com a religião. Tá? Então, isso aí é muito complicado. Existem várias hermenêuticas. A doutrina é uma hermenêutica bíblica, e é preciso compreender a Bíblia para compreender bem a doutrina. E a doutrina se diz com palavras diferentes ao longo dos tempos. O mais importante é que não é a palavra que foi dita, é a compreensão. Por exemplo, a igreja jamais disse, ou jamais irá deixar de dizer, que a Bíblia é inspirada. A Bíblia sempre foi dito, a igreja sempre disse que a Bíblia é inspirada por Deus. Diz agora que a Bíblia é inspirada por Deus, e até que Jesus volte, a igreja vai dizer que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas o que é inspiração, a igreja já compreendeu de diversas formas. A igreja já compreendeu a inspiração como um ditado de Deus, já compreendeu como um transe, em que o autor bíblico entrava num êxtase e quando ele terminava de escrever, não sabia nem o que tinha escrito, né? Um ditado por Deus. Já até São Tomás de Aquino já falou que o ser humano era como uma caneta, que Deus move para lá e para cá, para dizer revelar os aspectos da nossa fé que Deus quis revelar. Né? E hoje em dia, a partir do Concílio Vaticano II, diz que a inspiração se dá tanto naqueles que, na tradição oral, né, compreenderam o agir de Deus na história, transmitiram, que se dá no ser humano, mas o ser humano fala dessa inspiração com as suas próprias palavras, com seus costumes, com seu modo de entender, com o gênero literário que ele escolhe, certo? Então, uma coisa é a doutrina, outra coisa é a forma de compreender. Então, a doutrina é que a palavra de Deus é inspirada. Agora, o modo de entender inspiração já mudou muito ao longo desses 2000 anos, tá bom? Que ela vai crescendo na compreensão. O Espírito Santo continua assistindo a igreja, ajudando a compreender melhor as coisas. Então, por exemplo, a pessoa que é fundamentalista, ela não aceita que a inspiração se dê na pessoa e a pessoa esteja consciente e escolha as palavras, escolha o gênero literário, escolha a melhor forma de dizer aquilo que Deus inspirou no coração dela. Eles não aceitam isso, né? Tá? Então, veja, só porque existe uma compreensão de uma doutrina, isso não pode, essa compreensão da doutrina, ser entendida como se fosse a religião, que a religião fosse só isso. A religião é muito mais do que isso, né? Então, eles acusam Jó de estar destruindo a religião. Então, a gente tem que fazer aqui uma grande diferença entre a tradição, o tradicionalista e o conservador. O tradicionalista, ele é muito importante para a igreja. A pessoa que gosta das tradições, né, que estuda as tradições, que vivencia as tradições, essa pessoa é fundamental. Por que essa pessoa é fundamental para a igreja? Porque tem aquela pessoa que ela é muito dada a novidades, né? Então, tem que haver um equilíbrio entre as tradições e as novidades. Então, a pessoa tem que ter esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. E se tiver só o tradicionalista, ninguém sai do lugar, vai ficar muito só nas coisas como sempre foi. E tem o progressista, não é? Ele vai trazer a novidade,
Mas aí ele vai, junto com o tradicionalista, eles têm que, né, fazer o discernimento de manter, como diria Mateus, o escriba do reino, ou seja, o verdadeiro sábio dentro do cristianismo. Quando Mateus diz o escriba do reino, ele está falando do sábio. O sábio cristão, ele é aquele que tira coisas velhas e novas do mesmo tesouro, né? Então, tem que haver esse discernimento entre o que a gente mantém, a forma como a gente mantém, e como é que a gente vê os sinais dos tempos, e a gente pode ter uma linguagem atual para o nosso mundo, para salvar o mundo. Somente a palavra norteadora de Deus pode conduzir esse mundo para Deus. Senão, se nós não tivermos uma linguagem adequada à nossa época, né? A fé cristã não foi encarnada, então nós não poderemos ser instrumento de salvação, instrumento do evangelho de salvação. Então, essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas são muito necessários dentro da igreja. E eles não devem concorrer, devem ajudar a discernir, estarem juntos e discernir. Agora, o conservador, isso aí é outra coisa. O conservador não é tradicionalista. O conservador é uma pessoa que atrapalha o tradicionalista e atrapalha o progressista. Primeira coisa que ele atrapalha o tradicionalista é que ele acha que ele é tradicionalista, mas ele não é. Porque o conservador, ele não está a favor da tradição. Ele pega uma tradição que é boa para ele, para os interesses pessoais dele, e ele congela aquela parte da tradição, e ali ele quer fazer descer goela abaixo de todo mundo, quer que todo mundo viva aquilo ali. E aquilo ali não é a tradição toda, é uma parte da tradição que é agradável a ele, que faz bem aos interesses pessoais dele, né? Então, aí muitas vezes o conservador, ele se entende, ou ele era entendido como um tradicionalista. Isso não é verdade, é uma das maiores mentiras que existe na face da terra, tá? É um lobo em pele de cordeiro. Então, tomar muito cuidado com isso, porque as tradições cristãs, elas vão desde Jesus até agora. Então, se eu pego uma coisa que é só da Idade Média, eu não sou a favor da tradição toda, tá? Tem que ver o que Jesus pensava disso. E aí nego todo o movimento da história da igreja de 2000 anos, que é isso que eles estão fazendo, os três amigos de Jó. Eles não são tradicionalistas, porque cadê a tradição da gratuidade de Deus? Cadê a tradição da misericórdia de Deus, que foi revelado séculos e séculos antes dele? Eles querem? Não. Eles não querem isso, né? Certo? O conservador, ele é reacionário mesmo, ninguém consegue dialogar com ele, e ele é fundamentalista, né? Porque o fundamentalista é aquele que escolhe um fundamento, e a partir daquele fundamento ele vê todas as coisas, e esquece os fundamentos reais, os fundamentos verdadeiros, né? Então, um reacionário pode ser reacionário por diversos motivos, né? Um progressista pode ser reacionário, pode não aceitar a posição diferente, né? Então, mas o conservador, ele é reacionário, ele quer obrigar todos a pensarem como ele, é como se ele tivesse a doutrina, mas ele não tem a doutrina, ele não vive a religião, ele tem aquela partezinha da doutrina que geralmente é de uma época bem específica, e a partir dali ele se auto-intitula, né, o defensor da doutrina, mas na realidade ele só está defendendo aquilo que lhe interessa, aquela partezinha da doutrina que lhe interessa, que interessa os seus interesses pessoais, não os interesses da igreja, tá? Então, aqui eles como tem, interessa a teologia da retribuição, porque eles estão numa boa. Então, se eles estão com dinheiro, com saúde, não é? E aquelas coisas todas que na época eram os prêmios que Deus dava para quem agia corretamente, então é fácil, não é? Então, se eles estão na bênção, não é?
Então, muito, isso é terrível. Eu tive uma partilha, assim, que eu recebi de um casal, amigo da nossa família, que mora em outro estado, que era de tradição protestante, mas mudaram de cidade e acabaram indo para uma igreja que era dada a teologia, a teologia mesmo, que antes era da retribuição, depois passou a ser da prosperidade. Então, eles tiveram certos problemas que eles não puderam nunca dizer na igreja, né? Porque se dissesse na igreja, se partilhasse na igreja que estava com aquele problema, a igreja ia dizer que eles estavam sendo atacados pelo demônio, porque quem está na bênção não passa por aqueles problemas. Ora, não é? Então, o que ele dizia? Tiveram problemas sérios, né, de dinheiro, mas não podiam contar. A empresa falindo e eles não podiam contar. Né? Quando era dia de certas comemorações na igreja, tinham que ir com roupa nova, roupa de marca, para mostrar que eram ricos, para poder mostrar que eram abençoados. Até quando quebrou tudo mesmo, não deu mais para disfarçar. E aí depois, tem o auxílio da igreja? Não, porque está recebendo as flechas do inimigo, não é? Está recebendo as flechas do inimigo, está debaixo do poder do inimigo, não está debaixo da bênção, está debaixo da maldição, né? Certo? Então, é uma coisa muito complicada, porque as pessoas têm que fingir uma prosperidade que não tem, ou uma vida boa que não tem, para que não sejam mal falados, de dizer que estão fora da bênção, né? Então, aqui também, para eles, que está tudo bem com eles, é muito fácil, a teologia da retribuição é agradável. Agora, para Jó, ela é morte, porque além todas as coisas que o Jó passa, ainda tem que se culpabilizar, se sentir culpado, né? Eles querem impor a culpa em Jó. Então, acaba com a pessoa, porque a pessoa está sofrendo e ainda tem que ser culpada, né? Uma vez eu estava passando os canais da TV e caiu num programa protestante. E eu ia continuar passando, mas aí eu ouvi uma coisa e eu parei. Então, a senhora estava telefonando para o pastor e dizendo que tinha orado, tinha feito tudo que o pastor tinha mandado, mas a neta dela, de 7 anos, tinha morrido de leucemia, né? Tinha morrido mesmo, não conseguiu sobreviver. E o pastor disse, mas a culpa é de vocês que não tiveram fé. Olha, perdeu a criança, a morte da criança, uma coisa terrível, que a leucemia vai matando aos poucos, a pessoa vai tentando várias alternativas e não vai conseguindo. Era uma criança e as pessoas fizeram tudo que o pastor mandou, deram todos os dinheiro que foi mandado dar, fizeram tudo que foi feito. No fim das contas, as pessoas da família que são culpadas porque não tiveram fé o suficiente. Entende? Então, isso é destrutivo, esse tipo de coisa destrói a pessoa, né? Então, Jó é acusado de estar destruindo a religião, enquanto eles é que estão destruindo a pessoa de Jó, né? Então, ele diz, ou ele faz, que os sábios, muito mais velhos do que os pais de Jó, né, do que o pai de Jó, então, esses sábios antigos eram as fontes da sabedoria. Mas já diziam que o ser humano é errado mesmo, e que Deus desconfia do ser humano, que Deus fica observando, Deus é vigia, ele fica observando o ser humano para ver qual é a hora que ele vai fazer a coisa errada para poder dar o castigo. E que Deus não confia em nenhum ser humano, Deus não confia nem nos anjos, né? Nem nos anjos. Então, essa é a visão que o Elifaz tem de Deus. Tá? Então, aí Jó vai responder, assim, sempre, né, ironizando e tal, dizendo assim, será que não tem limite? Será que esse discurso vazio deles não tem limite? Né? Que não vão parar nunca de dizer besteira, é isso que Jó está falando, né? Que além do sofrimento que ele está passando, o Jó ainda tem que enfrentar as presas das feras, e as presas das feras são o discurso dos amigos que estão triturando o Jó, né? Estão
estão fazendo com que Jó seja massacrado, seja triturado, porque além de tudo que ele está sofrendo, ele ainda tem os amigos tentando convencê-lo de que ele é culpado por tudo que ele está sofrendo, né? Então, os amigos, é interessante que os amigos deveriam defender um amigo que fosse a um tribunal. Então, se caso eu tenho, por exemplo, digamos que eu vivesse naquela época, fosse assim, por exemplo, o Elifaz, né? Eu tenho um amigo que se chama Jó, e aí alguém pega Jó, leva para um tribunal e começa a acusar Jó no tribunal, dizer que ele fez coisa errada e tal. Então, o meu papel como amigo de Jó seria defender Jó no tribunal. Então, os advogados eram aquelas pessoas que conheciam o acusado. Os advogados eram pessoas que metiam a mão no fogo, que diziam, não, meu amigo não fez isso. Ele dava a palavra de honra, não é? Às vezes não tinha prova, mas dava a palavra, empenhava a palavra, dizia, ele não é assim, ele não faz essas coisas ruins. Então, se fosse levado a um tribunal, os amigos de Jó tinham obrigação de defender Jó, não é? Certo? Porque isso era o costume da época. E o que o Jó está dizendo é que os amigos são, em vez de defender, os amigos o acusam, os ofendem, acusam, tritura, quer jogar para cima de Jó mais sofrimento do que o que ele tem. E aí, a primeira vez que vai aparecer aí é essa questão de um redentor celeste. Então, Jó não pode contar com os amigos para defendê-lo, porque os amigos só o acusam. Então, Jó vai dizer que ele sabe que tem um defensor, um advogado, um redentor, um Goel, né, um Goel no céu. Mas, apesar disso ter sido visto como uma profecia em relação a Jesus Cristo, a gente tem e pode fazer essa hermenêutica, sim, a Bíblia é toda inspirada, mas a gente tem que fazer uma diferença. Nós vimos que eles pensam como se Deus tivesse uma corte celeste, cheia de ministros, que são os anjos e tal. Então, assim como tem a função Satã, que é a função de acusar, tem um anjo redentor, tem o Goel, que é o de defender. Então, Jó está pensando nisso, é isso que está na cabeça de Jó, não é? Que alguém, algum anjo, né, o acusou perante Deus, mas ele tem também direito a um advogado no céu, e ele tem certeza que ele tem um redentor no céu. É a religião da época, é o modo de compreender, né? Então, Jó, ainda, no livro de Jó, ainda não há a fé na ressurreição, tá? Por isso que Jó pede para ir para o Sheol, ficar dormindo, que é melhor do que ficar sofrendo. E lá no Sheol, é a região dos mortos, Deus não está nem aí para Sheol, porque Deus é o Deus dos vivos, ele cuida dos vivos, de quem está vivo, e quem está no Sheol está só dormindo mesmo, então é um jeito de Jó fugir da presença de Deus, indo para o Sheol, é morrer, tá? É isso que ele quer dizer. Tudo bem? Podemos continuar? Então, o Jó terminou a sua conversa com Elifaz, não é? Falando que os amigos estão com discurso vazio, que estão acusando em vez de defender, mas ele sabe que tem um redentor celeste. Então, vem o Baldade, e aí o Baldade está irritado, né? Bastante irritado, e ele começa a insultar e ofender Jó. Diz que Jó não praticou a justiça, nunca praticou, né? Jó não venera Deus, Jó não é uma pessoa temente a Deus, Jó é uma pessoa que não estaria de acordo com a religião, ele não... tudo dele é falso, né? As pessoas estão enganadas a respeito de Jó, Jó nunca foi um homem religioso, e ele nunca foi um homem justo, né? E aí, Baldade diz que a morte de Jó se aproxima, né? Como é que ele diz isso? Com essa expressão, que Jó será arrancado da tenda. A tenda é o corpo, né? Então, Jó será arrancado da tenda. E ele terá não só a morte que Deus vai dar para ele, mas
Deus vai fazer Jó desaparecer da face da terra, assim, a lembrança dele, não é? Então, quando uma pessoa era condenada por um crime religioso, né, eles jogavam sal, enxofre, destruíam a casa, né, e jogavam em cima, como sendo para ninguém mais falar naquela pessoa. Veja que até bem pouco tempo isso acontecia. Veja o que aconteceu com Tiradentes, né? Enforcado, esquartejado, né? Colocado sal, né? Sobre ele, sobre a habitação dele, etc. Então, era uma forma de dizer, é maldito, você nem sequer fala no nome dele. E a pessoa, como não acreditava em vida depois da morte, vida consciente, nem acreditava em ressurreição, a única forma da pessoa era ser lembrada, né, pelos seus descendentes, suas histórias serem contadas, permanecer na memória das pessoas. E aqui, como Jó, segundo Baldade, Jó foi um falso, um hipócrita, um mau, uma pessoa má, então ele não só vai morrer, como o nome dele vai ser varrido da face da terra, ele vai morrer como um maldito, né, terá aquela, quer dizer, não terá ritos fúnebres, e além do mais, é, será a habitação dele, a casa dele toda vai ser tratada como se ele fosse um maldito. Então, você vê que quando as pessoas elas não têm argumento, elas começam a agir com violência. Né? E isso é um tipo de uma pessoa reacionária. Ela diz duas, três coisas, ela viu que não vai conseguir vencer, aí ela faz uma denúncia, né? Ela faz uma acusação falsa, ela coloca palavras que a pessoa não disse para aquele, né, dizer que a pessoa disse, porque isso aí é típico dessa coisa que eu falei, dessas pessoas que colocam o conservadorismo como se fosse a religião, não é? Então, temos aí no capítulo 19 a resposta de Jó. Né? Jó fala que os amigos insultam e zombam dele. Então, além daquele estado que ele está, porque, gente, a gente não pode esquecer que o autor está colocando Jó como uma pessoa que não só é pobre agora, porque perdeu tudo, como uma pessoa que não tem um apoio nem da família, né, nem da esposa, como uma pessoa que está com a doença horrível, que é a lepra, que além de ser uma doença que não tinha cura, é uma doença que as pessoas têm preconceito, acho que é a enfermidade do maldito, né, do grande pecador, etc. Então, em vez de estar sendo consolado, cuidado, suas feridas, cuidado, não, ele está sendo maltratado, insultado, zombado, né? Então, Jó acaba dizendo que por causa de suas feridas, Jó vai mostrar como que esse insulto e essa zombaria são graves, porque Jó está sozinho, ele está na solidão, né? Ninguém é por ele, todos os desprezam por causa de suas feridas, né? Tem até um ícone interessante que a mulher de Jó, ela está entregando, né? Eu coloquei aqui no slide, não coloquei colorido, né? Coloquei em preto e branco, mas ela é um ícone, acho que é bizantino. A mulher de Jó está entregando um pão e uma vasilha com água para ele, não é? A distância, tá? Tem um cabo bem longo para ela não chegar perto, e ela está tampando o nariz para não sentir o mau odor das feridas de Jó, né? Então, todos os desprezam por causa das suas feridas, né? Mas quanto mais ele sofre essas injúrias, essa zombaria, esses insultos, esse desprezo de todo mundo. Ele diz que até as crianças correm dele, não é? Por causa do mau cheiro, por causa de tudo. Então, isso, como ele não tem ninguém por ele, é que dá certeza que ele tem um Redentor, que o Redentor dele existe. O sofá, né, que vai encerrar agora esse
segundo ciclo de discurso, levantam suspeitas a respeito de Jó, suspeitas graves, não é? Ele diz que Jó deve ter cobiçado os bens dos órfãos e das viúvas. Então, seria o pior crime, o pior crime social. Todo mundo deveria defender o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? Então, eles eram as categorias mais frágeis socialmente. Eles não tinham quem defendesse, quem fosse por eles. Podiam ser escravizados, podiam morrer de fome, etc. E aí o Sofá diz que Jó deve ter, né? Deve ter cobiçado os poucos bens das viúvas e dos órfãos. E aí, então, é por isso que Deus estava irado contra ele, porque se a viúva e o órfão e o estrangeiro não forem defendidos, Deus mesmo será o seu defensor, será o seu goel. E aí, quem mexer com os órfãos, viúvas e estrangeiros vai estar mexendo com Deus, né? Essa era a teologia da época. Então, para Deus estar fazendo o que está fazendo com Jó, é porque Deus deve estar muito irado com Jó, e só pode ser um motivo, é que Jó deve ter oprimido, né, tirado o pouco que a viúva e o órfão ainda tinham. Então, vocês estão vendo, são acusações em cima de acusações, que eles não têm argumento para defender, para pensar diferente, né, para defender a teologia da retribuição. Eles já explicaram a teologia da retribuição para Jó. Se Jó diz, tudo bem, eu fiz um pecado grave, aí eles têm, né, estão certos, está tudo bem. Mas o problema é que Jó continua dizendo, eu estou passando por tudo isso, mas eu sou inocente. Eu não cometi pecado grave, eu não cometi nenhum desses pecados que bradam aos céus, né, que gritam aos céus pedindo justiça. Né? E, então, eles querem forçar, é um tipo de tortura, não sei se vocês sabem, mas na Inquisição, as pessoas confessavam crimes que não tinham cometido só para se ver livre da tortura, do sofrimento. Né? Então, eles estão torturando Jó psicologicamente para que Jó acabe confessando, está dizendo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se é para ter paz, né, para poder morrer em paz, eu confesso. Vocês vão embora, se vocês prometem que vão embora, se vocês forem embora, eu digo que vocês querem ouvir. Tá bom, vocês têm razão. Né? Mas Jó não faz acordo. Jó fica ali sofrendo. Ô, professora. Sim, diga, querido. A senhora, eu não sei, eu não lembro se a senhora disse o porquê que as pessoas mandavam Jó confessar, né, dizer que foi um pecado, mas por que elas queriam que ele dissesse o quê, afinal? Max, é o seguinte, é porque a teologia da retribuição, ela diz assim, se a pessoa sofre, é porque cometeu pecado. Então, nós podemos não saber que pecado é, mas ela cometeu pecado, porque ela está sofrendo, e o sofrimento é castigo, né? Então, é isso que é a teologia da retribuição. Se o sofrimento é castigo, a pessoa está sofrendo, logo. Então, se você faz as premissas lógicas, todo sofrimento é castigo, Jó sofre, logo Jó está sendo castigado. Então, se Jó está sendo castigado, né, é porque ele pecou. Ele pecou escondido, ninguém sabia, todo mundo pensava que era um homem santo, mas era um pecador. E aí o que é que Deus está fazendo? Está castigando na vista de todo mundo, que é para todo mundo saber que Jó, né, que Jó é um pecador, e é um fingido. Não é? Então, é para as pessoas saberem isso. Só que Jó diz assim, eu estou sofrendo, é verdade, mas eu não cometi pecado. Quando Jó diz isso, Jó joga uma bomba na teologia da retribuição. Jó coloca dinamite na teologia da retribuição, e a teologia da retribuição vira pó. Ela não se sustenta. Porque se todo sofrimento é castigo, se o Jó está sofrendo, e Jó não fez errado, não tem motivo para ser castigado, então a lógica não funciona.
não é? A lógica da teologia da retribuição não funciona. É um silogismo, não é uma doutrina, é um silogismo, é igual ao fundamentalismo. O fundamentalismo não é baseado em nenhuma doutrina, é baseado num silogismo. O silogismo do fundamentalismo é assim: a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é. Então, tudo que tiver escrito na Bíblia está certo. Isso é um silogismo, não é uma doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também é a palavra humana. Ela contém erros humanos, erro de compreensão, erro porque o ser humano, na época que estava escrevendo aquilo, não sabia que a Terra era redonda. A pessoa que está, hoje em dia, defendendo terraplanismo, está baseado na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não erra, não pode estar errada. A Bíblia diz que a Terra é quadrada. Logo, a Terra é quadrada. É um silogismo. Né? Então, se eu for contra esse silogismo, se eu disser não, a Terra é redonda, eu digo, pois você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Portanto, você está negando que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então, cada afirmação do fundamentalismo é baseada não numa doutrina, mas num silogismo. O conservadorismo é baseado num silogismo, não é numa doutrina. A teologia da retribuição é baseada num silogismo. Na hora que você... O que acontece com o silogismo? Na hora que você quebra a premissa, a conclusão é impossível, se torna impossível. Não é? Então, aqui o que está, Jó está quebrando o silogismo. Ele está dizendo assim, eu sofro, mas eu não sofro como castigo, porque eu não fiz essas coisas erradas que vocês estão dizendo. Tá? Então, aquilo que estava previsto de errado, como adultério, assassinato, idolatria, opressão de órfãos e viúvas, Jó não fez nada disso. Né? Então, ele está sendo acusado, eles querem, por força, que Jó diga, tudo bem, eu fiz isso, para que a teologia da retribuição continue de pé. Porque se Jó disser, eu fiz, é por isso, Jó, que agora Deus vai lhe perdoar, tá tudo bem, tá tudo certo, vai fazer aqui uma oração por você, vai fazer um sacrifício por você e vai estar tudo certo. Você só tinha que dizer isso, eu pequei, é por isso que eu estou sendo castigado. Mas Jó não faz acordo, diz, eu não pequei. Quando ele diz não pequei, ele não está dizendo que não fez nada errado, está dizendo que não fez aqueles pecados que atraem a ira de Deus, certo? Que atraem esse tipo de castigo. Deu para entender direitinho isso aí? Isso aí é importante, que o livro de Jó é só isso. Então, veja, quando a gente assiste, eu fui assistir, acho que é O Silêncio, é um filme sobre os mártires japoneses, não é? Então, quando um dos padres jesuítas está sendo torturado, não é? Ele pergunta ao torturador por que o torturador o odeia. O torturador disse, eu não lhe odeio. Eu até gosto de você, eu lhe admiro. Mas o que eu quero, o meu propósito é acabar com a sua religião. Eu não quero a sua religião aqui. Tudo que eu quero é que você negue sua fé, porque você é um líder religioso. Na hora que você negar sua fé, todos os japoneses que acreditaram na sua fé, eles vão voltar atrás da sua fé. Eu não quero lhe fazer nenhum mal. Eu não tenho raiva de você, eu nunca quis causar nenhum desse sofrimento a você. Tudo que eu quero é que você diga, esse negócio de cristianismo, de Jesus Cristo, é uma idiotice. Eu não acredito nisso. Enganei vocês. É só isso. Na hora que você disser, você está livre. Olha, eu até te dou, eu falei com aqui os governantes, eu te dou um ministério, você é uma pessoa inteligente, você é intelectual, você vai escrever livros, você vai ter uma esposa, você pode escolher a esposa que você quiser. Eu não quero lhe fazer mal, eu não quero nada, eu não tenho nada contra você, eu até lhe admiro, mas eu não quero a sua fé. Eu quero que você abra a boca e diga que você ensinou errado. Então, isso foi a mesma coisa que lá na época dos Macabeus,
sugeriram aos líderes, não é? O Simão, disseram a Simão, ó, Simão, você vai lá, você não quer comer carne de porco? Tudo bem, porque carne de porco era o culto a Dionísio. Você não quer? Tudo bem. Você só precisa ir lá, nós vamos colocar a carne de carneiro no lugar da carne de porco, ninguém vai saber que é carne de carneiro. Você come para todo mundo ver que você comeu aquela carne, e aí é só isso, ninguém quer matar você. Ele diz, não, pode me matar, eu não vou enganar os jovens, eu não vou fazer isso para salvar a minha vida e todo mundo abandonar a fé. E foi isso que o Império Romano fez, né? A teologia apocalíptica é isso, o Império Romano convidava todo mundo a negar a fé. Se negar a fé, está tudo bem, né? Então, ninguém investigava a pessoa que dizia, não, eu não sou cristã. Ninguém investigava, né? Porque sabia que o cristão dizia, vai morrer e dizia, eu sou cristã, eu sou, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, o que interessa é que Jó diga exatamente, eu pequei. É para sustentar a teologia da retribuição. Senão ela cai. Professora. Sim. Então, parece que essa questão é a chave de leitura, então, do livro de Jó, né? Isso. É por aí que a gente tem que partir. Eu fiquei pensando, existe alguma relação entre o Satã, que se apresenta lá no prólogo como esse acusador, esse que aponta, e esses amigos de Jó, existe alguma relação? É um recurso literário que a gente poderia... É um recurso literário. A função do Satã na parte que é crônica, na parte poética são os amigos. Ótimo, perfeito, ok. Fico feliz que tenha você por si só chegado a isso. Esse entendimento, viu? Parabéns. Então, Jó vai dizer que, ao contrário do que a teologia da retribuição diz, não é? O que ele vê se dando bem são os injustos, né? Ele diz, olha, a pessoa enriquece de forma errada, oprimindo, roubando, sendo desonesto. Aí vive tranquilamente, não acontece nada de errado com essa pessoa. Quando eles morrem, eles têm um cortejo fúnebre com as pessoas mais ricas chorando e lamentando, eles têm o melhor túmulo, eles têm todo o melhor funeral, e aí ainda colocam o nome dele nos mausoléus, nas praças, não sei o quê, não sei o quê. E os bons, os honestos, vivem pobres, não roubam ninguém, ficam pobres, sofrendo, o resto da vida morre, não tem nem onde ser sepultado, né? Ele diz, é assim que funciona, Jó diz, é assim que funciona. Pergunta aos viajantes, isso funciona não é só aqui, funciona em todo lugar. Se você perguntar ao viajante como é que vivem as pessoas por aí, ela vai dizer, quem é errado se dá bem, quem é bom se dá mal. Então, o contrário da teologia da retribuição. O que Jó está dizendo aqui, no capítulo 21, é que esses amigos, eles não entendem nada da realidade. Eles não entendem da vida humana, eles não lidam com pessoas. Eles lidam com o silogismo. Tá? Eles não lidam com o que acontece concretamente. O que eles lidam é só com esse silogismo deles, com essa retribuição que eles têm aí. Né? Aí, no terceiro ciclo de discurso, quase não tem nada a se acrescentar, são mais ofensas e o sofá já não fala mais, né? Já não tem mais discurso, eles já vão encerrando, né? O Elifaz vai acusar Jó de injusto, né? Vai voltar aquela coisa dos órfãos e viúvas, mas ele vai dizer que Jó penhorava os bens dos pobres. O que é penhorar o bem dos pobres? É assim, o pobre não tem como me pagar, aí eu pego o manto dele, ele vai precisar do manto, não é? Eu pego uma coisa que seja importantíssima para ele e só devolvo se ele me pagar. Não é? Então, digamos assim, que a pessoa é um tecelão, está me devendo, não pode me pagar, o TA é fundamental para ele. Eu levo o TA comigo. Aí, como é que ele vai me pagar? Se a profissão dele depende do TA e eu penhorei,
Isso é a opressão no mais alto grau. Então, ele diz que Jó penhorava o bem dos pobres, que despojava as pessoas de tudo, até deixar nuas, assim, tirava tudo das pessoas, negava, ele era tão ruim que negava água ao sedento, o pão ao faminto. O livro diz no início, na parte que é narrativa, que Jó cuidava de todo mundo, né? Não faltava pão na mesa de ninguém, porque Jó não deixava ninguém ser pobre perto dele. Então, ele convida. Então, tudo isso aí são acusações, são calúnias, né, contra Jó. E aí ele convida Jó a fazer as pazes com Deus. Jó fazer as pazes com Deus é Jó admitir que é pecador. E aí o futuro de Jó vai ser brilhante. Então, aí eu coloquei um pouco de reflexão, não é? Essa parte aí, os perigos da teologia da retribuição, fui eu que coloquei, assim, porque eu acho que é importante, nessa altura do campeonato, a gente já pensar sobre isso, coloquei algumas coisas, mas vocês podem, né, aí refletir um pouco mais. Eu tenho um aluno, um orientando aí do mestrado na Unicap, né, o padre Rodrigo, que ele está fazendo exatamente uma comparação entre a teologia da retribuição no livro de Jó e a teologia da gratuidade na carta aos Romanos, né? Então, essa teologia da retribuição é uma teologia maligna. Então, a teologia da retribuição, o que ela faz, não é? Além de negar o sofrimento, negar, né? Não prestar atenção na dor do outro, aumenta a dor do outro, não só nega, né? Não só é indiferente, negar no sentido de ser indiferente, é insensível à dor do outro, né? E daí, né? Morreu, e daí? Né? Está doente, e daí? Então, é negado, há uma insensibilidade com a dor do outro, né? E ainda aumenta o sofrimento do outro, porque aquele sofrimento concreto, né? Que está ali diante dos olhos, é negado para salvar um sistema de ideias, um silogismo, um sistema de ideias disfarçado de doutrina, mas que não é doutrina, coisíssima nenhuma. Né? Então, nós temos aí uma hermenêutica, né? A teologia da retribuição é uma hermenêutica sem qualquer embasamento bíblico ou da realidade, da realidade humana. Né? Não tem embasamento, não tem fundamento nenhum, nem na realidade, porque a realidade é como diz Jó, é o contrário da teologia da retribuição. Quem for bom, quem for honesto, passa por aperto. E quem não tiver escrúpulo nenhum, vive com cheio da grana, né? Parece impune, nem consegue nem prender, nem fazer com que essa pessoa pague perante a lei o que fez. Né? Morre e ainda é louvado depois de morto. Então, não tem embasamento nem na realidade e nem na escritura. Então, é uma religião mercantil, de troca. Várias vezes, eles oferecem a Jó um monte de coisa, que ele vai ser feliz, que ele vai ter muitos filhos, que vai ter dinheiro, né? Se ele disser que pecou. Então, a ousadia é tão grande que, em nome de Deus, eles oferecem coisa, como o carro que passa aqui, dizendo, vá para a igreja que hoje vai ter milagre. Como assim? Eu posso dizer que hoje Deus vai fazer isso e isso com a pessoa. Eu posso determinar o que é que Deus vai fazer? Pelo que eu sei, né? A gente é que faz a vontade de Deus, e não Deus que faz a nossa. E aí atribui a Jó coisas que ele não disse, coisa que ele não fez. Né? Tá? Então, temos aí uma resposta de Jó, né, nesse terceiro ciclo de discurso, que Jó disse que queria expor seus argumentos, não quer mais expor seus argumentos aí para os amigos, porque não adianta, ele quer expor seus argumentos para Deus, ele quer conversar com Deus.
mas Deus se ocultou de Jó. Jó procura nos 4 pontos cardeais e não encontra Deus. Deus se ocultou. Mas o que deixa Jó aterrorizado é porque Jó não consegue perceber a presença de Deus, mas Deus está vigiando Jó, está vendo Jó o tempo todo. Né? Então, é como se Jó se sentisse assim uma presa, um animal caçado. O animal que está sendo caçado, ele sente que o caçador está ali observando, e qualquer hora ele pode perder a vida, mas ele não consegue ver o caçador. Né? Então, tem aí uma lista de fatos que Jó coloca, que vão contra a justiça divina. Né? Se a justiça divina é conforme os amigos estão dizendo, né? Se for conforme a teologia da retribuição, Deus não escuta os gemidos do sofredor. Né? O sofredor, como acontece com Jó, fica clamando a Deus e Jó, e Deus não lhe escuta, não faz algo por ele, né? Então, Jó se sente perseguido por esse Deus da teologia da retribuição. Né? Não é pelo Deus enquanto tal, é pelo Deus do qual Jó ouviu falar, que é o Deus da teologia da retribuição. Então, Baldade diz que o que ele vai fazer, o Baldade? Ele vai condenar Jó, condenar o ser humano, para justificar Deus, ou seja, para que Deus continue sendo aquele Deus que ele acredita, o Deus da teologia da retribuição, ele prefere condenar o Jó, dizer que o Jó é igual todo ser humano, não passa de um verme, todo ser humano é um ser desprezível, é um ser insignificante, que é o contrário do que a Escritura diz sobre o ser humano, né? Que ele foi criado por Deus, foi criado para o jardim, que tem a dignidade, né? Que Deus o ama, etc., que Deus cuida, tal. Então, o Baldade quebra os laços da solidariedade, né? Então, quando se coloca um Deus assim, um destino, que o ser humano não pode fugir, não há solidariedade, que é isso que Santa Teresa de Calcutá combatia lá na Índia, não combatia não falando, combatia com a sua praxis, né? Que tinha a doutrina do karma, o destino, né, que os deuses dão e que ninguém pode fugir. Então, se a pessoa passa fome, é porque os deuses querem. Porque se não fosse passar fome, ele não teria nascido naquela casta, teria nascido na casta dos ricos. E aí ninguém era solidário, porque era uma questão de Deus. Né? Deus quis assim, se Deus quis, eu não tenho nada a ver de me meter. Né? E aí Madre Teresa ia cuidar dos pobres, dos enfermos, e deixava todo mundo com aquela incógnita. Por que ela está se importando? Não são os deuses que querem? Então, aqui é o Baldade. Por que ele vai se importar com Jó, se é Deus que está dando aquele sofrimento para ele? Então, quebra esses laços da solidariedade com essa teologia da retribuição. Na época mesmo de Jesus, ninguém tocava leproso, porque o leproso estava sendo castigado por Deus, então ele tinha que resolver o problema dele com Deus. No dia que ele resolvesse o problema dele com Deus, a lepra ia se acabar, então todo mundo podia ajudar o leproso. Mas se ele é leproso, é porque Deus está contra ele, então deixa ele lá com Deus, eu não posso fazer nada por ele. Né? Então, uma religião, aqui é uma outra reflexão, está ali entre colchetes, né? Uma religião, vamos fazer algumas perguntas. Para que serve uma religião que não protege o ser humano? Me diz, para que serve? Né? Para que serve uma teologia que não fala a língua da vítima? Para quê? Para que serve uma fé que não leva ao encontro verdadeiro com Deus? Que é só a doutrina diz isso, a doutrina diz isso, a doutrina diz isso. Para que serve uma doutrina que aumenta o sofrimento dos angustiados? Para quê? Para quê? É um caso para vocês pensarem, para a gente refletir. Né? Então, a resposta última de Jó é uma ironia, né? Ele disse que seria uma iniquidade, uma injustiça, um contrassenso, ele confessar uma culpa que ele não tem. Isso é fundamental.
Uma vez eu estava falando para o meu irmão, estava fazendo umas perguntas, eu estava no ônibus com ele, não tinha quase ninguém dentro do ônibus, estava baixinho assim, conversando com ele, mas tinha uma senhora no banco da frente, né? E aí eu fui, falei um pouquinho sobre Jó, e eu disse, só teve um sofrimento que Jó não sofreu, os outros sofrimentos, todo ele sofreu, só teve um sofrimento. E aí, a gente estava conversando com isso, pois a mulher que está no banco da frente, ela se virou para trás e disse, eu não ouvi qual foi o sofrimento que Jó sofreu, eu tomei um susto, né? Quer dizer, ela se envolveu na conversa minha com o meu irmão, né? E eu disse, foi o sofrimento que foi a culpa. Jó não aceitou a culpa, ele não aceitou ser culpabilizado pelo que ele estava passando. Porque, além da pessoa ser vítima de tantas coisas, ainda ser culpado pelo que aconteceu, é a coisa mais terrível que pode, né, acontecer com a pessoa. Então, aí Jó vai retomar o fio condutor do livro inteiro, né, vai ter tipo um resumo desse eixo, né, que você falou aí, né, acho que foi Edson, desse eixo, dessa coisa que, o fio condutor do livro, né, que é essa teologia da retribuição. Então, ele vai dizer que quem observa a realidade sabe que as coisas não funcionam com a teologia da retribuição prega, né? Então, é praticamente, isso aqui seria mais ou menos assim, o final do livro de Jó, quase assim como o final. Mas aí nós temos 3 monólogos. Nós temos o poema para a sabedoria, que eu vou trabalhar lá no dia 25, que a pergunta é, onde está a sabedoria? A sabedoria é oculta, né? Não está assim acessível como achava que deveria ser. Nós temos um monólogo de Jó, que é o capítulo 29, 30 e 31, que ele vai fazer um resumo de suas ações, e ele vai dizer assim, Deus vai ter que falar, Deus vai ter que falar comigo, Deus vai ter que vir conversar comigo. Né? Porque se Deus não falar, quem cala consente. Então, se Deus não falar, é a prova que eu sou inocente. Então, é a última, assim, fisgada, beliscada na teologia da retribuição, que se Deus não disser uma palavra para Jó, Jó tem razão. Né? E aí, séculos depois, entra aí um personagem que ninguém sabe de onde é que vem, o Eliú, que chega irado, chama os 3 de incompetente, ele age como se estivesse assistindo o debate. E diz que ninguém deu uma resposta adequada a Jó, que isso é um absurdo, que não tem uma pessoa que tem uma palavra convincente para convencer Jó. E aí ele vem com a novidade da época em que esse discurso entrou no livro de Jó, que é uma época bem posterior, que já o sofrimento é pedagógico. Deus faz sofrer para exortar, para botar a pessoa na linha, né? O sofrimento não é pagamento por um erro, é para evitar o erro. Né? É outro absurdo e continua dentro da teologia da retribuição, ela só ficou um pouquinho mais aperfeiçoada. Tem o discurso de Deus, isso aí seria o ícone, aqui o Jó todo coberto de ferida, né, num lugar abandonado, a mulher cobrindo o nariz, entregando para o Jó pão e água, né, e não quer nem sequer vê-lo. E Jó está com aquela auréola dos santos, dos justos, né? É um ícone, acho que é bizantino. Né? Então, eu teria que olhar depois, que eu me esqueci se é bizantino. Então, tem os discursos de Deus, né, com a resposta de Jó. Então, o discurso de Deus está do 38 ao 40, e depois ele está do 45, depois tem um segundo discurso, que é do 46 a 41. Então, Deus fala através da tempestade, não explica o motivo pelo qual o justo sofre, mas questiona Jó sobre a criação. Né? Como eu disse, começa a mostrar os astros, tal, os seres extraordinários que ele criou, até os seres lendários, né, como o Leviatã, o Behemoth, esses seres mitológicos, né, tal. E aí fica claro que Jó, sendo parte da criação, não pode compreender a questão do mal, do mundo, do sofrimento do mundo. É um limite do conhecimento humano, nós somos criaturas, nós não podemos conhecer isso, nós podemos nos aproximar, mas não podemos ter a resposta, né? Então, o que Deus quer, o discurso de Deus no livro de Jó, é fazer com que Jó e o leitor de Jó
reconheça a sua própria ignorância. Né? Nós não temos resposta para o sofrimento. Não é mais o que nós podemos saber que Deus está no controle. Tá? Deus está no controle de tudo, não há nada que esteja acontecendo aí da forma assim, como se Deus não estivesse controlando, que Deus não pudesse controlar. Tudo está no controle de Deus. Deus controla o mal jamais pode agir de uma forma se Deus não quiser. Não permitir, melhor dizendo, né? Ou deixar. Então, os monstros que representavam o mal estão numa coleira, e Deus os conduz para onde Ele quer. Então, eles não estão soltos, quer dizer, Deus não tem, o mal não é um pitbull valente, solto, falando em pitbull, não é um pitbull solto aí, fazendo tudo que quer, mordendo todo mundo, como se o dono não pudesse controlar. Então, é só isso que é dito, para aquela época é extraordinário, não há resposta para o sofrimento. Então, tem só 6 versículos em que Jó vai dizer, olha, eu disse palavras sem sentido, mas é porque eu não lhe conhecia, não é? Só de ouvir falar, eu só conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço por experiência própria. Então, a coisa mais interessante do livro de Jó é que Jó não tem resposta para o sofrimento, mas ele fez uma experiência com Deus dentro do sofrimento, foi uma experiência profunda do sofredor com Deus. E aí tem aquele epílogo que é a teologia da retribuição, que infelizmente acrescentaram, né, ao livro de Jó. É isso, esse é o livro de Jó, belíssimo, maravilhoso, né? Um livro que ele não é tanto só sobre o sofrimento, ele é sobre a teologia, é um livro sobre a sabedoria, sobre o conhecimento de Deus, sobre a religião, qual é a verdadeira religião. Tem até esse livrinho do Luiz Alexandre Solano Vaz, da Paus, que é assim, a falsa religião e a amizade enganadora, o livro de Jó, né? A falsa religião e a amizade enganadora, o livro de Jó, é do Alexandre Solano Vaz. Um livrinho pequenino, não sei se ainda tem, eu acho que está esgotado. Né? Eu sempre comprei tudo que saía sobre Jó, quando não compro peço. Peço para a editora me dar, que eu faço propaganda, faço mesmo. Todo livro que eu leio que eu acho bom, eu conto para todo mundo. Né? Então, é isso. Vocês podem fazer alguma pergunta, se quiserem, colocação, e também podem ir colocando aí o presente de vocês, né, no chat. Tá? Só queria saber se alguém me dá um feedback, se vocês gostaram do livro de Jó. Eu amo, adoro o livro de Jó. Professora, não é nem tanto com uma dúvida, né? Sim, antes disso, eu gostei muito, claro. Mas em relação, assim, se a senhora vai fazer alguma leitura, digamos assim, não sei, talvez tipológica da figura do Jó, né? Eu acho que a senhora deu uma pincelada, né? Falou sobre a questão de Jesus e do sofrimento, né? Nosso Senhor não era... Não tinha por que ele ter sido morto, que ele era justo e tudo mais. A senhora tocou em alguma coisa assim, mas talvez algo mais acompanhado, não sei, ou não. Vinícius, na realidade, eu já fiz isso num artigo bem antigo. Artigo antigo foi engraçado, né? Eu fiz, o que eu posso fazer, assim, eu coloco como texto complementar, ninguém é obrigado a ler, né? Mas eu faço mesmo uma comparação com Jesus, eu faço uma comparação até com o hino da Kênosis, em Filipenses, né? E a teologia da retribuição e a teologia hoje, né? Eu faço isso no artigo. Eu até já aprofundei esse artigo em outra situação, mas eu vou enviar para você, viu? Vou enviar para vocês aí, coloco lá no Cresce, vou escanear, né? E aí coloco, deixa eu lembrar aqui, vou estar aqui para lembrar artigo já. Então, eu falo muito sobre a teologia, sobre o cristianismo, como que o cristianismo pode responder a Jó, porque o cristianismo,
ele tem a fé na ressurreição, que Jó não tem, né? O Jó coloca questões para o cristianismo, e o cristianismo vai colocar também um complemento a Jó, que é a fé na ressurreição. Quer dizer que a última palavra de Deus é a vida, a última palavra é de Deus e é a opção pela vítima. Deus está do lado da vítima. Em Jesus Cristo a gente vê Deus do lado da vítima. Que Jó não consegue perceber isso, né? Tá? Então fica só nessa coisa, pecou, não pecou, mas quando Jesus morre na cruz, ele se torna vítima, e a última palavra não é o sofrimento, não é a morte, não é a violência, não é o assassinato, não é a incompreensão, a última palavra é a ressurreição, a última palavra vem de Deus, e é uma palavra que defende a vida, e que restaura a vida na sua plenitude. Foi isso que eu coloquei no artigo. Tá? Então, eu particularmente gostei demais assim, do aprofundamento. E como é bonito, assim, praticamente, para mim, foi um dos livros que eu mais gostei de estudar, de descobrir, de ler, e com essa visão que a senhora passou para nós nas aulas, é uma resposta para os tempos atuais, né? Que a gente quer dar solução ao sofrimento de todas as maneiras, na psicologia, na psiquiatria, na religião, e uma loucura. E aí o sofrimento não precisa ter resposta, ele precisa servir de ponte, né? Ele é uma ponte, é uma passagem. Nossa atitude em relação ao sofrimento é de solidariedade e não de explicar. É nos sensibilizar com quem sofre. Estar junto. Né? Mostrar que está ao pé da cruz. Não é explicar, é ficar ao pé da cruz. É isso que a gente tem que fazer com quem sofre. Explicar, não existe explicação. A explicação só causa mais sofrimento. É isso. Então tá, senão vocês ficam sem tempo para intervalo, né? Tudo de bom. E aí, a gente já volta agora com os provérbios, na próxima aula. Apesar do livro ser grande, mas eu achei melhor passar capítulo por capítulo, a gente viu todos os capítulos aqui, sabe? Porque, né, é bem melhor do que ficar só dando aquelas migalhinhas. Deu o livro inteiro, agora vocês já podem ler. Né? De nada, tudo de bom. Tchauzinho, vou terminar aqui a gravação e aí já vou sair.